colocar imagens nesse texto. Desde o capítulo 1, na verdade vamos ficar com o capítulo 1 e 2, que vamos comentando, até o verso 4 apenas do capítulo 2. Mas eu fiquei tentando botar imagens nesse episódio, principalmente tentando fazer uma relação dos dias de Abacuque com os nossos, partindo do princípio que o Deus que servimos é absolutamente o mesmo. E que os pecados de Abacuque, dos parentes de Abacuque, dos familiares da nação, são os mesmos que os nossos. Em momentos completamente diferentes, em realidades históricas completamente diferentes. Mas o tratamento que Deus dá às angústias de Abacuque é algo assim extraordinário e ao mesmo tempo constrangedor. Porque são coisas que eu acredito que nós já poderíamos estar mais maduros. Vamos pensar nessa primeira fase do texto, quando Deus adverte, Abacuque. Deus fala, na verdade, a Abacuque sobre a disciplina que ele vai impor ao povo que se rebela contra ele. Abacuque como seu profeta, porta-voz da palavra de Deus para o povo, Abacuque, então, sabendo da indignação de Deus, ele volta-se para Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? É um lamento. Oi? Capítulo 1. É um lamento. É literalmente, como não sei como é que está. Bom, se você tem NVI, você vê aí o subtítulo, falando sobre queixa. Até quando o Senhor clamarei por socorro? Ele está indignado, o povo está pecando, o povo está desobedecendo aquilo que ele, como profeta de Deus, vem falando e eles não reagem. Até quando gritarei, diz Abacuque, Lembrem disso, como um profeta de Deus, numa época que Deus levantava os profetas para falar da parte dele ao povo. Então, o que para nós hoje pode ser uma coisa, pode ser não, é algo que nós vemos, como já temos a profecia toda completa à mão, a gente vê como uma coisa que não há propósito de um profeta vir hoje falando algo que esteja além das Escrituras. Aqui não. Aqui é o profeta falando da parte de Deus, o profeta repreendendo o povo desobedecendo, o povo rebelde. O profeta Abacuque vira-se para Deus e, em crise, até quando gritarei a ti, falando com Deus, violência, sem que tragas salvação ou livramento para essa violência? Está falando por causa do povo dele. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e conflito por todo lado. Certamente, o estado moral da nação de Israel era terrível. Ele pregando, ele ensinando, e um povo moralmente corrompido. Talvez, eu vejo situações onde ele fala sobre injustiça e contemplar a maldade, dissimulações. Verso 4, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. A ideia de que a gente prega, a gente ensina, a gente fala da tua parte e as pessoas não obedecem, a lei não prevalece. É dentro dessa ideia. A justiça, a lei se enfraquece e a justiça não prevalece, porque as pessoas não obedecem. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Ou seja, há uma desordem tanto entre os crentes quanto os ímpios. Se os crentes estão agindo impiamente, o ímpio, então, ele está à vontade, ele tem álibi para ser bem ímpio. E a justiça, então, está pervertida. Então, sem dúvida alguma, é um senhor de um lamento, que Abacuque está fazendo. Abacuque está dizendo, o que está vendo, Senhor? Estou mal. Eu falo da tua parte, ninguém ouve. Os ímpios estão se achando justificados para fazer suas impiedades, porque os crentes estão agindo pior do que eles. Basicamente é isso. Aí Deus responde a Abacuque. Olhem as nações e contemplem as nações em volta de Israel, que está ali
filisteus, amorreus, amonitas, moabitas, tudo povo pagão em volta de Israel. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo um povo pior do que os filisteus. Na época, gente, filisteus seria, se vocês tentarem lembrar um pouquinho do mapa ali, Israel no meio, antes de reino dividido, Israel no meio, aí os filisteus estão bem aqui no ladinho, perto do Mediterrâneo, aí amonitas, moabitas, filisteus. Os filisteus eram campeões das guerras. Eles eram homens grandes, homens bons de guerra. Aí Deus diz, olha, não vai ver se... Olha em volta, nenhum desses se compara com aqueles que eu vou mandar fazer justiça sobre vocês. Vou mandar lá de cima, lá do Império Medo-Persa, lá de cima, eu vou mandar que os babilônios, o povo, os temidos babilônios, nem os filisteus resistem a eles. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se da morada ou das moradias que não lhe pertencem. E como eu disse para vocês no começo, eu fiquei tentando botar imagens nisso. E vendo nos dias ali de Abacuque, Deus falando com Abacuque com os olhos desse tamanho, tipo, Senhor, não é bem isso que eu queria. E nós tentamos normalmente fazer Deus agir dentro dos nossos padrões de justiça, né? Abacuque queixou-se da impiedade do povo. Ele pediu que Deus disciplinasse o povo, corrigisse o povo, e quando Deus veio fazendo a justiça, Abacuque, não, Senhor, não era bem assim. O sentimento atemporal, né, de que nós podemos dizer como Deus vai agir. Independente do tempo, continuamos, o ser humano pecador tem essa ilusão de achar que manipula Deus. E Deus diz, olha, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradas que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e terrível. Gente, isso aqui é um negócio, é uma afirmação daquelas, né? Deus falando. E ele sabia, né? Abacuque sabia muito bem quem estava vindo, mas Deus ainda dá uma incrementada. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. A gente pode pensar assim, puxa, os babilônicos são de matar, ou o juízo de Deus é implacável. Tendência da gente é pensar como esse povo é ruim e esquecer quem é o Senhor, mesmo de um povo ímpio. A justiça, seja de onde vier, ela sempre virá do Senhor. Sempre estará debaixo da vara de medida do Senhor. A tendência quando vemos se for botar isso aqui num filme, vai ficar uma cena impressionante. Eu fiquei colorindo isso aqui hoje. Hoje não, ontem. Colorindo isso aqui. Que visão. E daqui a pouco eu me peguei pensando só nos babilônicos. Não, os babilônicos foram o instrumento que Deus usou para dizer para Abacuque e para nós. A justiça vem do Senhor. Ele faz como lhe apraz. Aí Abacuque volta. Outra queixa. Senhor. E agora ele está mais
mais moído um pouquinho, está mais quebrantado, ele está mais miudinho. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação, agora falando daqueles que ele pediu disciplina, os mesmos que Abacuque pediu disciplina, ele está agora dizendo que eles, olha, não são tão ruins assim, Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse juízo, estou falando, obviamente, até aqui dos babilônicos. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? É o momento que eu digo que eles já está achando os judeus pecadores ou em pecado, melhores do que eles, né? Como se eu pudesse, como a gente tem aquele senso, né? Meu pecado é ruim, mas não é tão ruim quanto o dele. É isso que Abacuque está fazendo, o profeta do Senhor. Olha, o pecado deles é ruim, mas o pecado dos babilônios é maior. Então, eles são pecadores mais feios do que eu. E Deus não mandou Jesus morrer pelos mais pecadores. Deus mandou Jesus morrer pelos pecadores. Né? Então, olha como esse senso de que o meu pecado não é tão ruim quanto o teu, como esse negócio é antigo. Né? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos os anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Então, ou seja, está dizendo, o inimigo ele faz o que ele quer, ele tem um poder impressionante. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Ou seja, o inimigo está fazendo o que quer, mas o que já está claro, que isso está acontecendo com a permissão soberana do juízo do Senhor, que Deus usou como instrumento a Babilônia. Mas o juízo não é a Babilônia. O juízo é Deus fazendo a sua justiça. A resposta de Abacuque, o Abacuque do capítulo 2, do começo do capítulo 2, é outro em relação ao capítulo 1, versos 1 a 4. Ele se coloca indignado diante de Deus. Eu acho que se nós temos que nos indignar para algum lado, se nós temos que apresentar lamento e queixa para algum lado, já disse isso muitas vezes, né? É para o Senhor. E Abacuque fez isso, mas ele estava com um pouco de arrogância espiritual aqui nos versos 1 a 4. Depois da resposta do Senhor, Abacuque parece que começou a refletir, peraí, a justiça é do Senhor, não é minha. E Deus fez a justiça dele e agora eu estou reclamando porque a justiça do Senhor está mais do que eu pensava. Então Deus alinha a cabeça de Abacuque para lidar com, para que ele entenda com quem ele está lidando. Que ele é um profeta de Deus, ele não é Deus. Deus o usa e ele não usa Deus. Um monte de, sem dúvida, informações implícitas estão aqui nesse contexto do relacionamento Abacuque com Deus. Mas a resposta de Abacuque é algo extraordinário que eu preciso aprender, eu acho que nós precisamos aprender quando legitimamente apresentamos nossa queixa, nossas angústias, medos, e não temos a resposta, pelo menos da forma como queremos ou na hora como queremos. Eu creio que, mais uma vez, eu botei isso aqui numa tela e pintei. Ficarei no meu posto de sentinela ou na minha torre de vigia, conforme a NVI diz. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ou seja, ele apresentou um lamento, Deus está fazendo o seu juízo, ele não entendeu até então aonde Deus quer realmente chegar com o povo, mas ele não se opôs ao Senhor. Ele não se rebelou em relação à maneira de Deus agir, mas ele orou, ele clamou e se colocou numa postura de servo.
né? Eu vou para a minha torre de vigia, vou para o meu posto. Eu tenho uma lembrança do meu tempo lá, muito tempo atrás, quando eu estava na escola ainda, no Exército, não tinha me formado ainda. E as primeiras experiências que eu tive em ficar numa guarita, aquela guarita ficava voltada para uma rua muito movimentada de um bairro chamado São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. E era muito complicado, tinha muito bandidinho que passava ali, era dos pontos de guarita mais difíceis que a gente podia querer tirar serviço, seriam aquelas 2 horas, naquele quarto de hora que você tinha para tirar ali. Porque não dava para dar uma encostada, porque tinha toda a noite inteira passava drogado, ladrão, vagabundo, passava de tudo. E era um muro que dava diretamente dentro do quartel, aquela guarita era uma guarita estratégica. E de você fazer isso de meia-noite às 2, tudo mais, mas aquele horáriozinho de 4 às 6, de 2 às 4, é aquele que você quer encostar em algum lugar, né? Mas se você encostasse em algum lugar, poderia dar algum problema, ter uma tentativa de invasão, e você não saberia o que dizer depois, né? Para quem você deveria prestar conta. E tinha muito pombo ali, que tinha um viaduto que passava bem pertinho, e nas dobras do viaduto, muitos pombos ficavam. Então, ele tomava um susto de vez em quando com pombo, fazendo aqueles barulhinhos de pombo e voando para cá e para lá. Então, era uma noite horrível. Aquele posto era terrível. Eu trouxe isso para a minha lembrança, pensando aqui na torre de vigia ou no posto de sentinela, a guarita, que eu creio que Abacuque levantou no seu coração, na sua mente, tomando posição sobre a muralha, aguardando Deus respondê-lo. A resposta que Deus traria ao seu lamento, a silenciar-se diante do Senhor com atenção ao que Deus há de dizer no tempo dele, eu creio que é algo que é uma virtude espiritual que todos nós podemos pedir. Todos nós podemos pedir. Venceríamos a ansiedade, venceríamos o medo, venceríamos nossas tentativas, inúmeras tentativas de justiça própria, de manipulação das coisas que somos capazes de fazer diante das nossas angústias, dos nossos medos. Eu creio que Abacuque nos dá uma lição de vigilância. Não vou pregar os olhos, vou ficar aqui aguardando o movimento que Deus fizer. Na hora que Ele fizer, eu estarei atento para ouvir. Essa atitude, essa postura de Abacuque, de rendição diante da vontade, da maneira que Deus quis agir quanto ao juízo que Ele impôs, as declarações do seu profeta quanto ao seu povo, mostra o que Deus entendeu, como Deus, eu creio que alcançou os objetivos de ensinar Abacuque nesse processo. Então o Senhor respondeu, diz o verso 2 aí do capítulo 2. Escreva claramente a visão em tábuas, que é o bloquinho de anotações da época, né? Para que se leia facilmente. Pois a visão, aquilo que Deus há de falar com ele, né? Pois a visão aguarda um tempo designado, ou seja, na hora que Deus determinar, Deus vai falar com você. Ela fala do fim e não falhará. Então Abacuque vai ouvir muito mais do que ele pensa. Se o problema de Abacuque se o problema que ele acha que tudo que ele tinha de problema era a nação de Israel, Deus ia mostrar para ele que muito mais coisas estavam por vir. Israel era uma parte importante, mas não era o todo. Vou falar com você, a visão não falhará, ainda que demore, espere. Este é o ponto mais fraco do nosso relacionamento com Deus. Ainda que demore, espere. E quando eu penso de Abacuque estar numa torre de vigia, lugar de vigilância, e a ordem que vem do seu comandante é: ainda que eu demore a te dizer o que você precisa ouvir, fica aí, espere. Eu vou falar na hora que eu quiser. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá. Então não há menor dúvida de que Deus vai falar tudo o que é necessário para este contexto. Não há a menor dúvida que Deus sempre fala conosco. Deus sempre nos ensina, nos disciplina, nos ama, nos corrige.
promove a sua justiça, sempre, certamente virá e não se atrasará. Outro problema que também nós julgamos que Deus se atrasa. Deus não se atrasa. Então isso para um coração de um homem que mudou suas emoções mudaram tanto do versículo 2 do capítulo 1 até o capítulo 1 do capítulo 2, como mudou a mentalidade desse camarada. E Deus diz para Abacuque, escreva. O ímpio, ele está até envaidecido. Eles estão achando mesmo que são eles que estão fazendo algum tipo de justiça ou estão tomando a nação. Os seus desejos não são bons. Mas se houver algum justo aí no meio, desses que eu estou fazendo o meu juízo, o justo ele vai viver pela fé. O justo ele vai ser preservado. O justo vai continuar por causa da fé que ele tem em mim. Se houver algum justo no meio dos meus atos de justiça, esse prevalecerá. Mas o justo viverá pela sua fidelidade ou pela sua fé. Como foi bom colorir esse texto esses dias. Eu creio que todos somos desafiados. Todos nós temos nossas causas, nossos bons momentos, nossos maus momentos espirituais, nossos maus momentos no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento entre nós. Acho que a pior coisa que pode acontecer para a vida do crente é deixar de crer que, ainda que demore, sair do seu posto de vigia, porque julga que Deus demorou, e ainda que demore, ficar ali esperando confiadamente, porque Deus diz que certamente, não está ponderando, questionando, talvez, certamente Ele virá, Ele não se atrasa, e o ímpio, as impiedades podem até estar se multiplicando, mas se há um justo no meio, pode estar certo de que o justo ele prevalecerá, permanecerá, viverá por causa da sua fidelidade, por causa da sua fé em Deus. Como é bom a gente lembrar que cremos nesse Deus. É esse Deus que nós buscamos. O Deus que faz a justiça dele, o Deus que nos honra, o Deus que diz, espera que eu falo. Eu não falo antes porque eu estou atrasado, não. Eu não falo antes porque tem coisas que você não aprendeu ainda. Né? Então é um caráter de Deus imutável. É Deus que continua Deus, independente das circunstâncias, das épocas. Vamos fechar nossos olhos, vamos pedir a Deus que nos ajude a ter essa percepção do tamanho do Deus com que nós nos relacionamos, que por mais difíceis que sejam as circunstâncias que nos rodam, que nos rodeiam, Babilônias da vida estejam aí ao nosso redor, sempre é Deus. Sempre é Deus. Tudo está na mão de Deus que instrumentaliza tudo o que Ele quer para a sua glória e para o nosso bem. Oremos. Santo e querido Deus, muito obrigado mais uma vez por essa pequena porção da Tua palavra, mas que nos relembra verdades tão especiais sobre quem o Senhor é, a perfeição como o Senhor age. Ó Deus, ajuda-nos a encontrar todo o conforto, coragem espiritual, submissão, humildade a Ti, Senhor. Para que possamos, ó Pai, agir biblicamente nos nossos tantos desafios que a gente tem no dia a dia, com o nosso próprio coração. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ensina-nos. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido em nome de Jesus. Amém.